Declaro aberta a 38ª sessão ordinária de 18 de outubro de 2023. Em apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária número 37/2023, de 11 de 10 de 2023. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Aprovado. Agora vamos aos processos com pedido de sustentação oral. Nós temos um pedido de preferência da doutora Dora Lúcia, que se encontra gripada, e pediu preferência no processo dela e eu deferi. É o processo de apelação civil, número 0010093-2016.8.060096. Não, desculpa, é outra aqui na frente. É esse, né, Cátia? Qual é o número aí? O 6 o quê? É o 6.239, apelação civil 0000986-45.2015. Processo de minha relatoria. Bom dia, doutora Dora Lúcia. Tudo bem? Doutora, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispensa, sim, senhor. Doutora Dora Lúcia, eu vejo aqui que o resultado do julgado atende aos interesses do seu constituinte. Vossa Senhoria também dispensa a sustentação oral? Dispensa. Certo. Então, eu vou ler a caixa alta da ementa que dá o resultado do julgado. Ok? Apelação civil, direito processual civil. Ação possessória, reintegração de posse. Produção de prova oral requerida pela parte promovida. Ausência de manifestação sobre as provas requeridas anterior à sentença. Julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio. Indeferimento de prova testemunhal apenas em sentença. Ausência de saneamento do feito por decisão fundamentada sobre provas requeridas e de prévio anúncio do julgamento antecipado do feito. Violação dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Artigo 5º, inciso 59 e 60 da Constituição Federal. Artigos 1, artigo 1º, 3º, 7º, 9º e 10º do CPC. Cerceamento de defesa configurado, recurso conhecido e provido, sentença anulada. É como voto. Acompanho o voto de Vossa Excelência, presidente. Também acompanho, presidente. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Agradeço a todos pela atenção e desejo um excelente dia de trabalho. Obrigada. Bom dia, doutora. Agora vamos à ordem da pauta. Processo 6.142. Apelação civil 0011-093-62.2016. Apelante Raimundo Nonato de Paiva e outro. Apelado Francisco Salles Ferreira e outro. Pede para sustentar pelos apelados o doutor Antônio Lopes, de forma online. Bom dia, doutor Antônio Lopes. Da relatoria das Bom dia, Excelência. Passo a palavra à eminente relatora para conduzir o julgamento. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, Excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, o senhor com a palavra para fazer sua sustentação oral no prazo regimental. Obrigado, Excelência. Saúdo a todos, né? Na presença na pessoa do seu presidente, aos quais me dirijo com grata satisfação em merecer vosso precioso tempo. Cuido os autos de pedido de indenização por danos morais com pensão decorrente do falecimento do senhor José Fábio Bezerra Salles, filho dos apelados, condutor da motocicleta que foi destruída pelo caminhão dirigido pelos recorridos, né? Pelos recorrentes, de propriedade do senhor Raimundo Nonato Paiva. O artigo 927 do Código Civil estabelece que aquele que causa dano tem o dever de reparar. O 186 do mesmo diploma substantivo, de igual sorte, pontifica que aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imperícia, violar direito e causar a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. São pressupostos da responsabilidade civil a conduta humana comissiva ou omissiva, somada ao resultado do dano, né,
com o nexo causal entre a conduta e o resultado. Como bem destacou o magistrado, o caso foi apurado na instância criminal, na ação penal 000686833-2015-8060096, as folhas 59 a 62 dos presentes autos. Ocasião em que o réu Francisco Antônio Mateus Ferreira Martins, condutor do caminhão, foi condenado pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor, né? Uma pena de 4 anos, 6 meses de detenção, substituída por 2 restritivas de direito. A sentença transitou em julgado em 16 de novembro de 2018, as folhas 67 dos autos. O Código Civil Nacional, em seu artigo 935, estabelece que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se admitindo discussão sobre os fatos quando as questões tiverem sido dirimidas no juízo criminal, não se admitindo discussão sobre os fatos quando as questões tiverem sido dirimidas no juízo criminal. Logo, sendo o fato inconteste que o réu Francisco Antônio Mateus Ferreira Martins vinha na direção do caminhão que destruiu a moto na qual a vítima se encontrava como garupa, ocasionando o resultado morte, e que o réu foi o causador do evento, e que surge incontestável o dever de indenizar. A morte do senhor José Bezerra Salles foi violenta. Segundo o laudo cadavérico de folhas 27 a 31, o seu braço esquerdo foi amputado e encontrado lá na cidade de Ipu, dezenas de quilômetros do local do acidente. Né? A perna esquerda teve fratura exposta. O crânio sofreu esmagamento com exposição de massa encefálica. Isso demonstra com que velocidade esse caminhão veio para cima da moto. Né? Fato que presume a ocorrência de danos morais e materiais, independentemente de comprovação por parte dos apelados. É o dano moral em ré ipsa. Já é presumido os danos aos pais das vítimas. Portanto, todos os dados foram formal e materialmente comprovados, assim como o nexo causal entre os mesmos e a conduta praticada pelo recorrente, chegando-se à conclusão de que os recorrentes devem indenizar os recorridos pelos prejuízos sofridos. Passando ao exame da razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, no valor de R$50 mil, proporcional às condições financeiras dos recorrentes, né? Verifica-se que, em alguns precedentes judiciais, chegam a fixar valores mais elevados. Sobre o salário e remuneração, o STJ adota que, em caso de morte, os pensionamentos civis, que seguem as seguintes proporções. No caso de pais, que é como no caso dos autos, metade do salário mínimo, até a idade em que a vítima faria 25 anos. E 1/3 do salário mínimo a partir dos 25 anos, até a idade em que completaria 65. O Egrégio Tribunal Cearense vem seguindo estes parâmetros. Para concluir, Excelência, requer os recorridos seja o recurso desprovido, pois, diante do julgamento da ação criminal, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade dos recorrentes. Enquanto que, nesta ação, existem provas suficientes das condutas censuráveis dos recorrentes, fato que lhes impõe o dever de indenizar os recorridos, cujo valor se mostra proporcional, seja no plano material, com o pensionamento civil, nos moldes delineados pelo juízo ACOR. É a sustentação, Excelência. Passo a palavra para a eminente relatora.
Pois não, senhor presidente. Faço, então, a leitura do projeto de ementa que está assim lançada. Ação indenizatória, acidente de trânsito entre caminhão e motocicleta, que resultou na morte dos ocupantes do último veículo. Pais da vítima, que vinha na garupa, postulam indenização por danos morais e materiais do condutor do caminhão e do seu proprietário. Sentença de parcial procedência. Recurso dos réus. Alegativa de inexistência de ato ilícito e culpa exclusiva da vítima, não verificado. Conduta do motorista apurada no juízo criminal que concluiu pela sua autoria, materialidade e culpabilidade no evento. Indiscutibilidade dos fatos. Responsabilidade solidária do proprietário do caminhão reconhecida. Dever de indenizar. Quanto indenizatório fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pensionamento que observa aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie. Recurso conhecido e improvido, sentença mantida. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ipueiras, que nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os réus ao pagamento solidário de indenização por danos morais no importe de R$50 mil, bem como ao pagamento de pensão mensal no valor de meio salário mínimo até 25 anos, e a partir daí reduzida para 1/3 até a idade em que a vítima completaria 65 anos. Como razões da reforma, a parte apelante alega culpa exclusiva da vítima, bem como a ausência de responsabilidade solidária diante da inexistência de conduta ilícita por parte do proprietário do caminhão. Impugna ainda a sentença por ausência de fundamentação no tocante à pensão civil fixada e postula, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais. Do exame do conjunto probatório colacionado aos autos, não resta dúvida de que o filho dos autores, menor de 12 anos de idade, à época do evento, morreu em decorrência de um acidente de trânsito ocasionado pelo primeiro requerido, que agiu com culpa, pois mesmo não possuindo habilitação para conduzir o caminhão, colidiu com a motocicleta que levava o falecido, causando a sua morte abruptamente. Ele vinha na garupa, esse rapaz, visto que este ficou desfigurado. Segundo o laudo cadavérico de folhas 27 a 31, como já foi aqui dito, o laudo cadavérico realmente mostra, com detalhes, como ficou a vítima. No tocante ao argumento do segundo requerido, que é o proprietário do caminhão, de que não foi condenado na ação penal 000686833 de 2015 pela prática de crime constante do artigo 310 da CTB, ressalta-se que o caso foi apurado na instância criminal, documentos de folha 59 e 62 dos presentes autos, ocasião em que o réu, condutor do caminhão, foi condenado pelo crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor a uma pena de 4 anos e 6 meses de detenção, substituída por 2 restritivas de direito, pela sentença transitada em julgado em 2018. Destaca-se que, ao exame da conduta do réu, verifica-se que o mesmo foi beneficiado com a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público. Ademais, observa-se que a afirmação do segundo apelante, proprietário do caminhão, de que não teria sido condenado pelo crime constante do artigo 310 do CTB não significa que o mesmo seja inocente da conduta, mas apenas que realizou um negócio jurídico processual permitido em lei, dada a baixa
dada a baixa pena de reclusão a ele combinada, a fim de arquivar o processo criminal. Essa decisão não impede a apuração de sua conduta sob a ótica da responsabilidade civil. Desta feita, é inegável que os apelados, pais da vítima, em virtude do sinistro, tiveram violados os direitos inerentes à personalidade, em especial no aspecto psicológico e emocional, oriundo da perda de seu filho de 12 anos, razão pela qual surge o dever de indenizar os prejuízos de ordem moral. Diante do critério da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando-se ainda a intensidade do sofrimento emocional dos autores, bem como as condições particulares da ofensora, tudo isso avaliado em conjunto com a culpa exclusiva dos réus, entendo que a quantia de R$50 mil a ser paga solidariamente para a parte demandante é um valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa as peculiaridades do caso concreto. Quanto ao pedido de pensão, a despeito das alegações apresentadas, o mesmo foi acolhido com base no ato ilícito existente. Ora, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a súmula 491 consolidou o entendimento de que é indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. E mais, firmou também o entendimento de que a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida, normalmente em se tratando de família de baixa renda. RESP 1.247.155, São Paulo, ministro Paulo de Tasso Sanseverino. Desse modo, de acordo com o pedido formulado na inicial, 50% do salário mínimo, e como bem colocado na sentença recorrida, a pensão deve corresponder no referido percentual, até a data em que o menor completasse 25 anos de idade, e a partir daí reduzida para 1/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 65 anos, até o falecimento dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro, assegurado o direito de acrescer. Recurso conhecido improvido, sentença mantida. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Eu acompanho integralmente a eminente relatora e parabenizo pelo brilhante voto. Como voto do vereador Casalberto? Igualmente acompanho, presidente. Um bom dia, doutor Antônio. Bom dia, excelência. Deus abençoe a todos. Chama a julgamento o 6.185, apelação civil 0270-294-53.2020, também da relatoria da desembargadora Fátima. Apelante Álvaro Ramalho Lima e apelada Época Engenharia, Importação e Comércio Limitada. Vai sustentar pelo apelante, doutor Rafael Cana Fischler. Bom dia, doutor Rafael. Pode chamar o doutor Rafael, vê se está ali fora, por favor. Entendeu? Aí. Não é o Rafael Carneiro. Mas tá Cana Fischler aqui. É que botar, não, é que botaram o seu nome aqui, tá, não tá Carneiro. Não, é Cana Fischler. Doutor Rafael é o último. Não é ele mesmo. É o doutor Rafael. Não. Ó, o processo do doutor Rafael é esse aqui, ó, do desembargador Carlos. É lá no fim. Então, o doutor Rafael Cana Fischler não tem. Ah, então. Aqui chamou o doutor Rafael, mas não é você. Não. Não tem problema nenhum, não. Deixa eu aguardar. Se ele estiver aqui dentro e puder sentar. Ele não chamou pelo sobrenome, né? Chamou só o doutor Rafael. Eu falei, doutor Rafael Cana Fischler. Eu sou muito lá fora. Então ele não sabe. Tinha um outro colega, mas ele de repente levantou, não sei se ele estava calculando que voltaria a tempo, não sei, não falou nada.
Não tem ninguém? Estava achando que estava ruim para fazer verdade. Tem que dar o meu histórico. Então, esse processo será votado com os demais no final da sessão. Então, vou chamar a julgamento agora o processo 6.52, apelação civil 0150-999-90.2018, da relatoria do desembargador Carlos Alberto, apelante Maria Regina Picanço Passos e apelado Francisco Erionaldo Cruz e apelado Cleilson Cardoso Ribeiro. Pede para apelada também Camila Marques de Andrade Ribeiro. O advogado Cleilson Ribeiro pede para sustentar pelos apelados. Cleilson Ribeiro. Palavra para o desembargador Carlos Alberto para conduzir o julgamento. Bom dia, doutor Clailson. De excelência. É Clailson ou é Claisson? É Clailson. É Clarete com Wilson. Aí deu Clailson. Tudo bem, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Clailson, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Muito bem. Então, pode ficar à vontade. Eu tenho um prazo regimental de 15 minutos para fazer sua sustentação. Pois não. Excelências, a despeito da dispensa do relatório, após a saudação aqui a todos, pelo que desejo um bom dia, tento consignar, em breves palavras, que se trata de uma ação que visa a nulidade de sentença conferida em ação de uso capião de um imóvel que é até próximo aqui do fórum, ali na Edilson Brasil Soares, onde funcionava uma pizzaria chamada Vila Rios. Pizzaria, durante muito tempo, muita gente aqui das Seis Bocas frequentou essa pizzaria ali, pertinho do colégio Aritzá Cavalcante ali, próxima esquina. Hoje é um lava-jato lá. E falo isso com muita propriedade, porque eu sou o proprietário do imóvel. Eu estou aqui em causa própria, trazendo a minha defesa. Comprei esse imóvel do doutor Erionaldo, advogado também, conhecia. Eu morava perto dele, vi um anúncio. O doutor Erionaldo mora em frente a esse imóvel e negociei com ele em 2007. 2007, esse imóvel. 2007. Não, 2012, desculpa. E obviamente, na negociação de imóvel, quando se pretende comprar um imóvel, o que é que a gente faz? Cópia da matrícula atualizada do imóvel para saber se está tudo certo. Imóvel devidamente registrado, no nome do colega, pagamento mediante depósito em conta, tudo declarado, registro. O imóvel, ele não tinha nenhuma benfeitoria quando eu o comprei e, em seguida, eu coloquei para alugar na SJ Imobiliária muito conhecida aqui em Fortaleza, inclusive pela segurança jurídica, né, que realiza em seus negócios. A SJ coloca uma placa enorme na frente, aluga-se, construímos o seu negócio, placa amarela, né, bem grande, tipo outdoor. Fica lá durante uns 6 meses. E aí aparece a Cecília. A verdade tem detalhes, excelência. Então, eu sei de tudo, porque tudo que aconteceu foi verdade. Aparece a dona Cecília, empresária. Ela tem parentesco com o pessoal de Estofados Rios, que conserta sofás aqui na cidade. E lá diz que vai montar um negócio, uma pizzaria. Essa pizzaria, excelência, eu fiz um contrato de locação com eles, dando uma isenção, uma carência, como a gente diz, tá certo? Grande no início, praticamente de 1 ano, para que eles pudessem montar um negócio, fazer as construções, as benfeitorias. Todas as benfeitorias foram realizadas e eles ficaram lá durante 9 anos. Pizzaria funcionando. Depois veio uma crise e eles devolveram o imóvel e hoje eu aluguei para um lava-jato. Quando chega em 2018, excelência, eu sou surpreendido com um mandado de citação dessa ação
dizendo em que a sentença de uso capião que foi conferida a esse imóvel, e que daí foi o título de aquisição do doutor Erionaldo, seria nula. Estava buscando a nulidade dessa decisão. Confesso a Vossa Excelência que eu nem observei na hora de pegar a cópia da matrícula atualizada qual era a natureza do título. É uma coisa que não é comum, mas assim, é vivendo e aprendendo, né? Hoje em dia, eu já observo. Mas, à época, eu nem observei que o título de aquisição do doutor Erionaldo tinha sido uso capião. Mas, de qualquer maneira, tinha comprado um imóvel há uma década, placa enorme de aluguel, nunca recebi qualquer tipo de ligação dessa senhora, ou dos parentes, etc. Pois bem, inicia o processo e eu percebo que essa senhora, pelo que eu entendi, é a proprietária de um grande, conhecido empresa de ginástica, Regina Celes, uma coisa assim, acho que é Regina Celes o nome. Regina Celes, Regina Passos, uma academia de dança de balé, uma coisa assim. Ou na minha época de dança moderna, né? Hoje em dia não é tão moderno essa expressão. No decorrer da instrução, é alegado em que a citação da dona Regina e do esposo à época tinha sido por edital. E que caberia, e que a dona Regina e o seu esposo eram pessoas muito conhecidas na sociedade cearense. E que, por isso, não foi bem observado, foi precipitada a citação por edital. Quero trazer um detalhe a Vossa Excelência, porque aqui vem uma tribuna a defender a manutenção da sentença de primeira instância que julgou improcedente a ação. Imagina, Excelência. Depois de mais de 20 anos, né, entre a data da aquisição do imóvel pelo doutor Erionaldo e a data de hoje, ter-se anulada uma decisão como essa causaria um enorme prejuízo para todos os envolvidos, mas especialmente a mim, que comprei de boa fé, que paguei. Se é revertida uma decisão como essa, dona Regina recebe um imóvel. Doutor Erionaldo já recebeu o dinheiro. E eu fico sem o imóvel, sem o dinheiro. E aí e correr atrás desse prejuízo. Essa ação, Excelência, me causa enormes prejuízos e vou lhe dizer por quê. Como advogado militante e como única atividade remuneratória, assim como vários outros colegas aqui presentes, nós passamos o período da pandemia com sérias dificuldades em receber nossos honorários. Muitos clientes saíram e eu vi nesse imóvel a possibilidade de venda. Cheguei até a receber proposta, mas, infelizmente, a minha consciência não me permitiu vender. Por quê? Por conta de ação pendente. Eu iria vender um imóvel com um problema judicial. Apesar de não ter nenhuma decisão impedindo, eu teria que revelar essa informação para quem fosse adquirir esse imóvel. Em dizer, tem uma ação judicial pendente aqui questionando a propriedade, né, visando anular a sentença que deu uso capião para quem me vendeu. Ou seja, se isso der problema lá na frente, o que tu pagou provavelmente não vai lhe conferir a propriedade, isso também será anulado. Então, Excelências, eu estou vindo aqui, tá certo, para pedir a manutenção da sentença, por ser da mais legítima justiça, por ser a verdade, por se tratar, né, da preservação do direito de propriedade. E eu espero que esse processo transite o julgado o mais rápido possível para que eu possa realmente, apesar de ter a propriedade, eu não disponho na integralidade desse imóvel porque não me sinto à vontade, né, em poder negociar com um imóvel desse. Então, assim, uma ação como essa,
ao meu ver, data vênia aos autores, com todo respeito aos advogados que postularam, ela se torna extremamente prejudicial às partes envolvidas, especialmente a minha pessoa, em que comprei respeitando absolutamente tudo que diz o Código Civil e a Lei de Registro Civil, pelo que peço a proteção da segurança jurídica dos atos jurídicos perfeitos, pelo improvimento da apelação realizada. Muito obrigado. Palavra ao eminente relator para proferir o voto. Muito bem, doutor. Nós temos duas questões aí, a questão de mérito, fundo de mérito, e um pedido que Vossa Excelência fez relativamente à questão dos benefícios da justiça gratuita, né? Então, são dois pontos. No primeiro ponto, eu estou concedendo a justiça gratuita. No segundo ponto, estou mantendo a sentença. Então, Vossa Excelência fez a sustentação porque... não é integral, né? Não é integral. Sim, entendi perfeitamente. Então, direito civil, processual civil, apelação civil, justiça gratuita, pessoa física, indeferimento na instância originária, declaração de pobreza, pessoa natural, física, presunção de veracidade, deferimento do benefício, uso capião, alegação de ausência de citação do suposto proprietário, ausência de prova, nulidade do procedimento, inocorrência, recurso conhecido e parcialmente provido. De início, quanto ao benefício da gratuidade judiciária, as alegações da parte apelante merecem prosperar, sobretudo porque o Código de Processo Civil dispõe que a declaração de insuficiência deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser refutada apenas se existirem elementos que provem o contrário, indícios objetivos. Da análise dos autos, não é possível observar elemento com força probante que possa afastar a declaração de hipossuficiência deduzida pela parte apelante, motivo pelo qual não há como ser afastada a presunção legal de veracidade. Assim, considero ter a parte apelante direito ao benefício da justiça gratuita. No mérito, ser disso que o uso capião é uma forma de aquisição originária de propriedade e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa através dos demais requisitos legais. Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, já que o senhor falou aí da dança moderna, Caio Mário da época da dança moderna. Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, editora forense, 4ª edição, volume 4, leciona que ao uso capião, aspas, aquisição da propriedade e outro direito real pelo decurso de tempo estabelecido e com observância dos requisitos de lei. Com efeito, a legislação pátria exige, para a regularidade da declaração de uso capião, a citação dos confinantes do imóvel a ser usucapido, sob pena de nulidade de todo feito. Sob esse prisma, a ausência de citação do confinante ou de proprietário constante no título de domínio viola o rito previsto no Código de Processo Civil, pois impossibilita o contraditório e a ampla defesa na ação de uso capião. Os atos que compõem o trâmite processual sujeitam-se ao sistema de nulidades adotado pelo Código de Processo Civil. Assim, caso o ato processual se confronte com a legislação, esse não produzirá efeito desejado, sendo eivado de nulidade por não se compatibilizar com os princípios que integram a ordem jurídica. Contudo, compulsando os autos, observa que a citação do apelante pelo edital cumpriu os requisitos elencados, vigente ao tempo da ação. Vejamos. 232, artigo 232, são requisitos da citação de edital. 1. A afirmação do autor ou certidão de oficial quanto às circunstâncias previstas nos incisos 1 e 2 do artigo antecedente. 2. A fixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão. 3. A publicação do edital no prazo máximo de 15 dias, uma vez no órgão oficial ou pelo menos 2 vezes em jornal local onde houver. 4. Determinação pelo juiz do prazo, que variará entre 20 e 60 dias, correndo da data da primeira publicação. Ademais, não restou comprovado que os autores da ação de uso capião tinham conhecimento da localização dos demandados a fim de providenciar sua citação pessoal, de modo que não há como ser acolhida a querela nulitatis. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o fim específico de conceder benefício da justiça gratuita à parte apelante, manutenção do mérito da sentença. É o voto, presidente. Como voto, o desembargador Paulo Ayrton.
Presidente, eu tenho algumas considerações a fazer, mas parabenizando o voto do eminente desembargador Carlos Alberto Mendes Forte e já o acompanhando, desembargador Carlos, mas eu preciso fazer algumas observações. O doutor Cailson, na sua sustentação, mencionou que pediu a certidão da matrícula. A título de informação, doutor Cailson, eu também advoguei, entrei pelo quinto constitucional e advoguei nesta área imobiliária e muito para construtoras de todo o Brasil. E as construtoras geralmente constroem empreendimentos imobiliários grandes e grandes valores e por isso tem que ter muito cuidado. Eu não me conformaria e nunca me conformei somente com a certidão da matrícula. Eu pedia sempre certidão da distribuição civil estadual, federal e trabalhista, né? E aí você viria retroativamente. Em um desses casos, eu descobri um evento de 35 anos atrás que tinha sido um depósito de lixo e que inviabilizaria a construção. E, em cima disso, desistiu de uma transação imobiliária absurda. Então, a lei de registro público exige somente a certidão da matrícula atualizada, né? Mas, por cautela, como advogado, eu sugiro, né, que, como eu fui advogado de Vossa Excelência na advocacia, sugiro, nas próximas aquisições, faça isso. A questão da sentença dos campeão, que também Vossa Excelência falou que não tinha conhecimento de que comprou o imóvel e teria sido adquirido pelo vendedor por os campeão, não traz nenhum prejuízo e nem invalida o ato. Até porque passou os 2 anos da ação rescisória, passou, e o desembargador Carlos falou muito bem na questão da publicação por aí tal, e tem os requisitos, né? Então, parabenizando mais uma vez pelo voto, eminente desembargador Carlos Alberto, eu acompanho Vossa Excelência. Um voto da desembargadora Fátima. Igualmente, parabenizando o eminente relator pelo bem lançado voto, o acompanho na íntegra. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado, doutor Cris. Agora eu chamo a julgamento 6.40, apelação civil 00028-97.2006, também da relatoria do desembargador Carlos Alberto, em quem são partes Cícero Rosenberg Soares Pereira e apelante e apelado também Pedro Neto Lobo Soares. Pede para sustentar de forma online, doutor Igor Ottoni Amorim. Bom dia, doutor Igor. Excelência. Passa a palavra ao eminente relator para conduzir o julgamento. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, desembargador Carlos, tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo tranquilo. Doutor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório do processo? Dispenso, sim. Muito bem, então pode fazer sua sustentação, fica à vontade, viu? Agradeço. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar os desembargadores, os componentes dessa Câmara, faço a pessoa do desembargador relator, a ilustre representante do Ministério Público, todos os advogados, servidores e os demais que acompanham a presente sessão. Excelências, esse é um caso, um processo que foi ajuizado em 2006, um processo de enunciação de obra nova, e esse processo, senhores desembargadores, ele inicialmente foi julgado improcedente. Houve um julgamento de improcedência, sentença, houve uma apelação, e essa apelação anulou a sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, porque não havia sido deferida uma prova pericial requisitada pelo autor. Excelências, o processo retornou à instância, houve a realização dessa prova pericial, uma prova pericial absolutamente inconclusiva, e também houve o deferimento, seus embargadores, após o retorno desse processo à primeira instância, da produção de prova oral, de prova testemunhal. E aqui, Excelências, onde eu gostaria de iniciar, de fato, essa sustentação. Houve uma violação, seus embargadores, a meu ver, bastante clara, de princípios fundamentais do processo, do cerceamento de defesa, houve violação ao princípio da paridade de armas e da isonomia. Explico, senhores embargadores. Em primeiro lugar, o juízo, como já foi dito, depois do processo retornar à primeira instância, deferiu, além da produção da prova pericial, também a produção da prova testemunhal. E o fez, senhores embargadores, em uma decisão em que apontou o
próprio juiz que sentenciou apontou que a prova testemunhal seria pertinente à resolução dessa controvérsia. Ocorre, excelências, que depois que houve a produção da prova pericial, que houve a entrega do laudo pericial e as impugnações a esse laudo, o juiz acabou sentenciando o processo. Não oportunizou a produção dessa prova oral. Então, a princípio, excelência, uma questão intrinsecamente processual seria que houve uma preclusão prejudicada, porque o juízo já havia deferido a produção dessa prova testemunhal. E aí, posteriormente, julgou o processo sem oportunizar a produção dessa prova por parte do apelante. Além dessa questão, dessa preclusão prejudicada, os embargadores aqui, eu entro na seara do tratamento não isonômico, da violação ao princípio da paridade de armas. O que é que isso é dito, excelências? A parte contrária juntou um depoimento e uma testemunha de outro processo. Esse depoimento foi juntado aos autos, não houve uma intimação da parte apelante para se manifestar sobre esse depoimento, e esse depoimento foi utilizado como parte da fundamentação da sentença. Então, houve, em primeiro grau, o acolhimento de uma prova testemunhal, ainda que se trate de prova emprestada, da parte contrária. Enquanto a prova testemunhal requerida pelo apelante, pelo senhor Cícero Rosenberg, foi deferida de plano, mesmo já tendo sido deferida anteriormente. Então, a data máxima vênia ao entendimento da sentença, há uma nítida violação à isonomia, há uma nítida violação ao princípio da paridade de armas, houve um cerceamento de defesa com relação ao apelante. Excelências, essa prova testemunhal, essa maior dilação probatória, não se resume à necessidade, perdão, da uma maior prova oral, da produção dessa prova oral. A perícia, senhores embargadores, o laudo pericial que foi juntado aos autos, ele é absolutamente inconclusivo. O perito, ele finaliza o seu laudo informando que, para se obter conclusões preenchidas de razão, seria necessário fossem oficiados os cartórios de registro de imóveis da cidade de Crato. Isso porque existem inúmeras informações conflituosas e incongruentes nas certidões e nos documentos públicos constantes do processo. Isso quem disse foi o próprio perito. O apelante, excelências, juntou ainda documentação, certidões dos cartórios que também mostravam as incoerências e confirmavam as incongruências que o próprio perito relatou naquele laudo pericial. Dentro do que era possível ao apelante, ele tomou todas as providências que lhe eram possíveis e cabíveis. Inclusive, tendo visto essas informações totalmente conflituosas dos documentos, as informações incongruentes, trazidas até pelo próprio cartório, por meio da certidão obtida pelo apelante, o apelante requereu ao juízo a intimação dos cartórios para que os cartórios de registro de contrato prestassem esclarecimentos no processo a respeito dessas incongruências. Eu repito, eu peço vênia aqui para ser repetitivo, senhores embargadores, que o próprio laudo pericial concluiu que eram necessárias essas informações. E aqui eu peço licença já para ir adentrando um pouco ao mérito da questão, senhores embargadores, se não houver o acolhimento das preliminares, não houver a anulação da sentença, no mérito também não há como se sustentar a decisão proferida em primeira instância. Como já dito, esse laudo pericial é totalmente conclusivo. É um laudo que reconhece que há várias lacunas, há várias incongruências, inconsistências nos documentos constantes dos autos, que reconhece ser necessário a intimação dos cartórios de registro de imóveis para prestar esclarecimentos, mas é um laudo que, ao mesmo tempo, diz, olha, o muro foi construído no terreno do senhor Pedro Lobo, lá Pelado. Então, excelência, há uma contradição, insanável, porque para se chegar a uma conclusão definitiva se esse muro foi construído no terreno do apelado ou não, é necessário que o perito tivesse certeza desses fatos. Tivesse certeza, e o próprio perito registrou que não era possível se chegar a uma conclusão, abre aspas, preenchida de razão, por conta dessas inconsistências nesses documentos.
seus desembargadores. Então, além desses pontos, existe uma prova que, mesmo com a posição dos embargos, não houve a sua devida apreciação do processo, e foram análises de documentos trazidos pelo apelante que mostram também a incongruência do próprio laudo pericial quanto ao seu mérito em si, com relação aos terrenos. Há uma questão bastante tormentosa e nebulosa, excelências, nesse caso, que é a origem do terreno que supostamente se encontra no meio de 2 terrenos. E é esse terreno que causa justamente todo esse imbróglio. Esse terreno que alegadamente se encontra entre os 2 terrenos decorre de outra matrícula. Ele foi desmembrado de outra matrícula. Não